Jesus, glorificamos seu nome por essa oportunidade, por estar aqui presente nessa aula, mas esse sábado pedimos a tua bênção, o teu favor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Quero, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que venha iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Nos guia de uma forma especial, específica, conceda-nos a bênção de caminhar na sua presença, de fazer a sua vontade. Quero pedir ao Senhor que venha, no nome de Jesus, nos dar uma aula abençoada, tirar todas as nossas dúvidas, dirimir os nossos pensamentos, fazer conforme a sua vontade. Conceda-nos a bênção sobre a vida de cada um dos alunos. Se o Senhor, no nome de Jesus, puder, tire do meio deles, ó Pai, todo empecilho, toda dificuldade, para a glória do teu santo nome. Nós lhe pedimos no nome de Jesus e querendo te louvamos. Amém. Página 94. Estou com um probleminha de internet aqui, uns caindo. Eu ainda não resolvi essa questão, mas eu creio que vai dar tudo certo. Fiz alguns testes aqui. Página 94, blasfêmia contra o Espírito Santo é o assunto de hoje. Um dos assuntos, né? A definição de Platão sobre a questão da blasfêmia, né? Ele fala a respeito de imputação ao Espírito Santo no quesito a danificar a sua imagem ou mudar as suas atribuições. Quando Jesus falou a respeito desse assunto, a vez que Jesus citou isso para os fariseus que estavam ao seu redor naquele momento, e eles haviam afirmado que Jesus estava fazendo aquelas obras, expulsando aqueles demônios pelo príncipe dos demônios. Então Jesus parou naquele momento, naquele ato, e falou para eles, qualquer que pecar contra o Pai, ele será perdoado, pecar contra o Filho, ele será perdoado, porém, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Ok. Nós, ao longo dos anos, nós aprendemos que é o único pecado que não tem perdão. Na verdade, não é o único que não tem perdão, né? E existem, na verdade, 2 a 3 pecados na Bíblia que não tem perdão. Então, o mais conhecido deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. O segundo dele é o pecado de que você não se arrepende. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Então, qualquer pecado que você não se arrepende não tem perdão, porque se não houver arrependimento, não há perdão. Para haver perdão, precisa haver arrependimento. A Bíblia determina que o arrependimento traz a remissão do pecado. Por isso que está lá em Provérbios, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós entendemos, então, que qualquer pecado que não houver o arrependimento não tem perdão. E o terceiro tipo de pecado é quando você não perdoa. O próprio Jesus deixou isso determinado. Se vocês quiserem que o vosso Pai que está no céu vos perdoe, vocês precisam perdoar. Se você não perdoa as pessoas, quando você ora o Pai Nosso, tem pessoa que quando ela ora o Pai Nosso, ela é automaticamente condenada por suas próprias palavras. Vou usar esse termo condenado. Pelas suas próprias palavras. Ele diz assim, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Se não perdoa, então você também não é perdoado. Jesus disse que se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Se eu exercer misericórdia, eu alcançarei misericórdia. Não haverá misericórdia se eu não for misericordioso. Por isso que também é um pecado que não dá para ser perdoado. Se você está em pecado e não consegue perdoar ninguém, automaticamente o vosso Pai que está no céu, Jesus, deixou claro que também não vos perdoará. Então, olha que situação. Nós temos a blasfêmia contra o Espírito Santo e eu vou explicar o porquê que nós não somos perdoados quando nós
blasfemamos contra o Espírito Santo. E o que acontece? Quais são as consequências de blasfemar contra o Espírito Santo? O segundo é porque sem arrependimento não há remissão de pecado. O primeiro e o segundo tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque quem é que te renova para arrependimento? O Espírito Santo. Em Romanos está escrito que, mesmo que com lágrima, Esaú buscou a Deus com lágrimas, mas não alcançou lugar de arrependimento. Olha que coisa tremenda. Mesmo com lágrima, não alcançou lugar de arrependimento. E sem o arrependimento, automaticamente não há remissão de pecado. Eu vou até pegar aqui a carta aos Romanos. Para a gente... A internet está ruim. É que ela venceu, na verdade. Romanos 12, 17. Não, Hebreus 12, 17. Nós temos uma passagem em Hebreus 12, 16 e 17, certo? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Essa é uma das passagens. Ok? Aí nós temos aqui também as lágrimas de Esaú, que também vai falar praticamente a mesma coisa. Nem haja ninguém impuro ou profano. Olha o que a Bíblia fala. Que tal pessoa é impura e profana, igual Esaú, que por um prato de lentilha vendeu a sua primogenitura, e sabeis bem que posteriormente, querendo herdar as bênçãos, foi rejeitado, pois não achou nele lugar de arrependimento, embora o mesmo havia buscado com lágrimas. Ou seja, nem toda lágrima é de arrependimento. Existe lágrima de remorso, existe lágrima de algumas tristezas, o pavor, né, de saber que haverá uma consequência dentro daquilo que a pessoa cometeu. Então, é importante a gente ter essa compreensão de que nem nem toda lágrima que o homem chora é lágrima de arrependimento. Mas vamos lá. Então, sem arrependimento não há remissão do pecado. Inclusive, vamos pegar esse verso. Aí sim, Romanos 3, 23. Ok? Romanos 3, 23. Lá é claro que sem arrependimento, não haverá remissão de pecado. Ou seja, o pecado permanece sobre a pessoa, porque ela não se arrependeu. Então, esse é um pecado que não é perdoado. Sem o arrependimento, não tem como haver remissão de pecado. Jesus, ele fala muito a respeito da questão do arrependimento no seu ministério. Ele cita muita questão, mesmo porque o evangelho pregado por João Batista é o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, aquela coisa toda. Já no Novo Testamento, pós-Jesus, nós não vemos tanto essas palavras, mas o arrependimento faz parte da vida do cristão e é uma obra do Espírito Santo, ela é sobrenatural. Porque a Bíblia diz que ele nos convencerá do juízo, do pecado e da justiça. Então, voltando
ao primeiro pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o assunto de hoje. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, ela não tem perdão justamente porque você vai pecar contra a única pessoa que pode te convencer do seu erro, convencer do seu pecado. Automaticamente, você pecando contra o Espírito Santo, quem vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça? Quem é que pode convencer o cristão do pecado se ele pecar contra o Espírito de Deus? Não tem como. Então, ele automaticamente não vai ter o arrependimento, e sem o arrependimento ele não vai alcançar o perdão do seu pecado. Outra consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo é a morte espiritual. Nós temos vida espiritual não somente por aceitar Jesus. É um processo que é o do novo nascimento. E aí somos nascidos do Espírito. Então, o Espírito Santo é a vida espiritual do crente. Como que o crente pode prevalecer sem a pessoa do Espírito Santo? A paz do Senhor Jesus, pastora Mara. Está aí conosco nessa manhã? Pastora Mara. Pastora, paz a todos. Glória a Deus. Uma honra tê-la aqui nessa sala de aula. Amém, pastor. Então, o Espírito Santo, irmãos, nesse quesito, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu estou falando das consequências da blasfêmia, a primeira consequência é que o Espírito Santo me convence do juízo, do pecado e da justiça. Automaticamente pecando contra ele, quem vai me convencer? Ninguém mais. Ninguém. Eu mesmo, por mim mesmo, não vou buscar esse convencimento. E ninguém, nenhum tipo de argumento, por mais lógico e inteligente que pareça, vai fazer essa obra. Nós temos a deficiência de estar comunicando a verdade de Deus através da pessoa do Espírito Santo para a igreja, numa mensagem, num estudo bíblico, e a igreja não se apercebe, mesmo com o Espírito Santo. Agora, imagine sem. O que seria da igreja nos dias de hoje, e mesmo a igreja primitiva, sem a pessoa do Espírito Santo? Tanto que a necessidade do Espírito Santo foi focada por Jesus. Jesus disse, vocês já andaram comigo, vocês já tiveram comigo, vocês aprenderam diretamente de mim, mas ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Lucas descreve dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? E servireis testemunhas em Judeia, Samaria, né, Jerusalém, até os confins da terra. Então, a pessoa, o que é o Espírito Santo de Deus para nós? Além de ser a terceira pessoa, né? E vou usar o nome Trindade, que é um nome incutido, mas vamos usar dessa forma, que é a maneira com a qual nós identificamos essa ação poderosa de Deus. Além de ser a própria presença de Deus em nós, ele é o guia da igreja, ele é o poder prometido à igreja e ele é a vida da igreja. Não a vida no cristão além do Espírito Santo. Todo cristão, na pessoa de Jesus, precisa ter o Espírito Santo. Você não vai encontrar isso escrito dessa forma na Bíblia, mas você vai ver a necessidade disso aí. Haja vista, por exemplo, que Paulo, Pedro e os apóstolos, aonde chegavam, eles perguntavam à comunidade messiânica, ou à comunidade cristã da época, se eles já conheciam o batismo com o Espírito Santo. E quando eles diziam que não conheciam, o que Paulo fazia? O que Pedro fazia? Orava, pedindo a Deus que Deus desse a eles essa bênção de serem batizados com o Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo a igreja não funciona. Nós não funcionamos.
Não há possibilidade nem de interpretação das Sagradas Escrituras, porque toda a Escritura é de particular elucidação de Deus, não nossa. Então, nenhuma Escritura tem condições de ser interpretada por nós. O intérprete das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Paulo chega a dizer que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Então, ninguém melhor para revelar para nós as verdades das Sagradas Escrituras do que o Espírito Santo. Então, a necessidade é essa. Então, a primeira consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo é a morte espiritual. Não há vida espiritual fora da pessoa do Espírito Santo. Nenhum crente consegue continuar. A igreja já teria acabado na primeira década, se não fosse o Espírito Santo. Ela acabaria por medo. Lembra do Pedro sem o Espírito Santo? O Pedro sem o Espírito Santo negou a Jesus. Quando fora indagado na noite que Jesus fora preso, disseram, você é um deles. Pedro negou a Jesus. Porque apesar de conhecer Jesus, andar com Jesus, amar Jesus, né, acreditar em Jesus, Pedro não tinha vida espiritual. Agora, depois do Pentecoste, Pedro não foi ameaçado até pior? Para de pregar, capítulo 4 de Atos. Para de pregar sobre esse Cristo, nós vamos deixar vocês embora, não vamos prender vocês. Para de pregar sobre ele. O que Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo? Não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E, tendo orado, tremeu-se todo o lugar em que eles estavam. É um outro Pedro. É vida espiritual. É impossível continuar o evangelho, continuar pregando, continuar fazendo a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo. Então, automaticamente seria trágico uma igreja sem a pessoa do Espírito Santo. Um homem, uma mulher vazia de Deus não pode produzir nada. Falaríamos de todas as palavras que nós, no nosso entendimento, temos na Bíblia, mas não causaria efeito algum. Porque o Espírito Santo é o Espírito da palavra, é o Espírito que está na igreja, é o Espírito de Deus, assim nas suas nomenclaturas, como nós já vimos aí em pneumatologia, nesse mesmo trabalho, nas suas nomenclaturas, ele é a vida da palavra, ele é a vida de Deus em nós, ele é a vida da igreja. É ele, o selo poderoso que nós temos para permanecer. Aí vem a resposta, mesmo fracos, às vezes desacreditados e incrédulos, desacreditados externamente pelos que estão ao nosso redor e incrédulos internamente pelo que nós já não cremos mais em nada, nós ainda permanecemos firmes, avançando e caminhando sem entender o porquê que ainda estamos acreditando nisso. Porque não é natural, é sobrenatural. E esse sobrenatural vem do Espírito de Deus, canalizado pelo poder de Deus, nos lembrando da sua santa palavra, sua santa promessa, e nos garantindo o sentimento, o sentido não só físico, mas metafísico e espiritual, da presença poderosa de Deus em nossas vidas. Isso é inegociável, inexplicável, inefável. Nossos sentidos humanos não conseguem compreender. Então, o Espírito Santo é a necessidade que temos hoje. E nunca houve um período maior do que esse que nós estamos vivendo, em que as igrejas estão cheias de entretenimentos,
Existem muitas coisas que nós enfiamos dentro da igreja para ver se ela funciona, muitos ministérios que nós inventamos, muitas coisas acontecendo para fazer um chamativo para o povo, mas a igreja não subsiste disso. A igreja, ela está de pé por causa da presença do Espírito Santo. Certo? A segunda consequência, fora a morte espiritual, e essa morte espiritual, irmãos, deixa eu falar, a consequência, eu falei a consequência da morte, da blasfêmia contra o Espírito Santo, agora a consequência dessa morte espiritual é o segundo ponto. O que ela leva a pessoa? Como saber se eu blasfemei ou não contra o Espírito Santo? É simples. Se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estava nem nessa sala de aula. Você morre mesmo. As coisas espirituais passam a não ter sentido na tua vida e você torna um inimigo da palavra, um inimigo do culto, um inimigo da adoração, um inimigo de uma vida com Deus. Isso morre dentro de você, é automático. Eu tenho visto, por exemplo, eu já citei um nome que hoje eu não vou citar, porque não por medo, é porque indo os nossos vídeos se tornam públicos e existem direitos que as pessoas têm que não podem ser violados. Então, tem que ter muito cuidado com o que eu falo aqui, quando cito uma entidade, uma denominação ou até mesmo pessoa, porque viola a pessoa em si, a personalidade. E isso pode render processos. Se eu não estou conseguindo nem sobreviver, imagine pagar processo. Então, mas eu vou falar sobre o ato e não sobre a pessoa. Tem uma pessoa aí que eu já falei, infelizmente, em algumas outras aulas aí. Não fui procurado, porque, graças a Deus, a pessoa sabe que eu falei com verdade. Mas você vê essa pessoa antes de ser o que é hoje, está claro que essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. A falta de temor, o jeito que trata as coisas de Deus, o jeito que fala contra Deus, contra a obra de Deus, como a pessoa perdeu o temor, como a pessoa se distancia, é automático. Se você morrer espiritualmente, irmãos, você se distancia do corpo de Jesus. Você é desligado, você é amputado desse corpo. Então você não tem mais ligação, então você não tem respeito a esse corpo, você não vai preservar mais esse corpo, você não vai lutar mais por esse corpo, entendeu? Que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Então, é simples você saber se você blasfemou contra o Espírito Santo. Porque você perde o temor, perde tudo, você perde a graça de Deus. Tudo isso que nós estamos falando, eu conheço pessoas que ensinavam, assim como eu ensino hoje a palavra de Deus, que hoje, irmãos, ensinam totalmente o contrário, blasfemam. Aparece aí dos podcasts, falando até palavrão. Mandando Jesus para tudo quanto é lugar. Por assim dizer. Então, essas pessoas, está claro que eles tiveram uma queda. E Hebreus capítulo 6 mostra que é impossível que essas pessoas sejam renovadas, sejam restauradas. Então, essa sede que você tem de Deus, essa sede que você tem de andar na presença de Deus, de fazer a obra de Deus, essa sede aí mostra que o Espírito Santo está na tua vida ativo. É ele que te leva a entristecer quanto ao pecado que você comete, quando você faz uma coisa errada, quando você está propenso a errar, quando você está vivendo uma vida não na velocidade da qual Deus queria, não está produzindo o que é necessário produzir para a obra de Deus, o que te incomoda não te acusa, que te incomoda. O Espírito Santo não acusa, ele convence. É diferente de acusar. O acusador é Satanás. O Espírito de Deus, ele te convence do juízo, do pecado e da justiça. Então, quem te convence que a sua vida não está legal, que você tem que melhorar, que você tem que buscar mais, que você tem que se aplicar mais à palavra, que você tem que jejuar, que você tem que evangelizar, fazer a missão, levar a palavra, visitar as pessoas, socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados. Tudo isso é uma obra do Espírito Santo. Se você ainda tem essa sede, é sinal de que o Espírito de Deus está na tua vida.
Então, é isso aí, certo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Em poucas palavras, é imputar a ele algo que venha danificar a sua imagem moral, espiritual e a sua imagem no seu papel de responsabilidade quanto àquilo que ele está fazendo. Fora isso que os fariseus fizeram, sem conhecimento, sem consciência, é lógico, até que Jesus explicou para eles. Aí, posteriormente, a gente vamos estudar e não vamos ver, mas um caso semelhante àquele que aconteceu naquele momento. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, para ela ser blasfêmia, ela precisa ser consciente. Você tem que ter ciência de que o Espírito de Deus está fazendo aquela obra e você imputar aquilo a um outro espírito ou uma outra situação. Ok? Irmã Claudete, pode falar? Uma pergunta para o senhor a todos. O blasfêmia é só falar, né, algo contra o Espírito Santo ou falar algo contra a palavra de Deus, que não é necessariamente aquilo que é verdadeiro, ou zombar, né? Porque a gente vê muitas pessoas zombando. Fazendo caricatura, fazendo brincadeiras contra a palavra de Deus. Isso também é blasfêmia contra o Espírito Santo ou só a palavra dita pela boca da pessoa? Aí é uma blasfêmia contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus. Mas, propriamente, contra o Espírito Santo, você precisa canalizar. Você, por exemplo, o Espírito de Deus está ali te usando para curar um enfermo, que foi o que aconteceu lá com Jesus. Vamos dar o exemplo de Jesus. Expulsar um demônio. Aí, os fariseus falaram, ó, ele expulsa demônios através do príncipe dos demônios. Quando eles atribuíram ao Espírito Santo, conscientemente, uma obra do diabo, então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque aí eles citaram o Espírito, não citaram a palavra que ele prega. Então você pode blasfemar contra a palavra, não é que pode, não deve. Uma pessoa que tem temor de Deus vai blasfemar contra a palavra. Não vai brincar com as coisas de Deus. Uma pessoa que conhece Deus jamais vai brincar. Se há uma coisa na Bíblia que você nunca vai ver, é uma brincadeira dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, ou de um homem de Deus, uma mulher de Deus na Bíblia com a palavra de Deus. Nunca houve. Só no nosso tempo. Só no nosso tempo nós vemos essas brincadeiras, pessoas fazendo personagens, brincando com as línguas estranhas, brincando. Então a gente vê no nosso tempo pessoas fazendo isso. Chega a ser uma blasfêmia contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus, mas não propriamente contra o Espírito Santo. Então, foi muito importante essa dúvida da nossa irmã Claudete, porque é importante a gente saber isso. É blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, quando o Espírito de Deus revela uma vida pecaminosa que uma outra pessoa está vivendo. Vamos supor assim, uma pessoa tem uma revelação contra a minha vida, falando de coisas abomináveis que eu estou fazendo, praticando e tal, e eu tenho consciência naquele momento que tudo que aquela pessoa está falando é verdade. Ela está dizendo, ó, Deus manda eu te falar que você precisa acertar isso na sua vida, parar com isso, aquilo, outro. E aí eu, sabendo que é Deus, que é o Espírito de Deus, eu olho para aquela pessoa e falo, é o diabo que está te usando. Pronto, irmão. Aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Estou dando isso de um exemplo para vocês entenderem. Gabi. A paz, Senhor, a todos, tudo bom? Então, ontem eu estava no salão e a minha cabeleireira ela é cristã, mas o filho dela não acredita em nada. Porque ele disse que estudou demais sobre tudo e perdeu a fé, perdeu a crença. Aí, tipo, se a gente estudar demais tudo, a gente chega a perder a fé? Então, isso aí é uma pergunta muito boa, mas é um tipo de crença que Satanás quer que a gente creia. Quem mandou você estudar e sem parar foi Jesus.
Deus fez isso várias vezes no Antigo Testamento, quando disse, por exemplo, lá em Oséias, conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí nós vemos outros casos, por exemplo, no caso em que o profeta, através da palavra de Deus, o próprio Deus olha para Josué e diz assim, ó, esse aí é o livro da minha lei, medita, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, nele medita de dia e de noite, todos os dias da sua vida. Então, como que estudar acaba com a fé? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que destruiu a fé dele não foi porque ele estudou, é porque o que ele estudou talvez em algum momento tenha confrontado o tipo de vida que ele leva ou o tipo de crença que ele tem e não quer abrir mão. Porque a pior coisa que tem é eu ler a palavra já com as minhas crenças e dizer, ó, isso eu aceito, isso aqui eu já não aceito. Ah, isso aqui é radical, isso aqui não é para o meu tempo. Então, quando a gente lê a palavra nessa disposição, automaticamente nós vamos ser confrontados por ela e não é a palavra que vai nos destruir, é a nossa vida, a nossa condição de não querer nos render à palavra, à obediência ao que a palavra diz, que automaticamente nos destruirá. Em nenhum lugar na Bíblia, não existe um texto bíblico que diz que se você mergulhar na palavra, mesmo porque a palavra de Deus seria automaticamente uma heresia de grande tamanho. A palavra de Deus é vida. Como que a vida pode me matar? Se a palavra é viva e é vida. Né? Então, não tem como. Não existe de forma nenhuma. A Bíblia diz que o Espírito Santo me guia em toda a verdade, em toda a palavra. Jesus era a palavra viva. Então, criou-se um conceito de que mergulhar nas Escrituras ou estudar a palavra de Deus vai lhe matar. Vai te matar para o mundo. Vai te matar para o pecado. O que ele me falou foi assim, que ele estudou a Bíblia inteira e ele gosta muito das histórias da Bíblia, só que ele não parou só na Bíblia, ele foi para outras religiões, conheceu a Umbanda e outras coisas, outras crenças, e ele decidiu que não acredita em mais nada porque ele prefere a ciência, que a ciência explica tudo. Ou seja, não é questão de que ele leu e não acreditou, é porque ele não quis acreditar no que está escrito, basicamente, não é? Foi isso que eu entendi dele. Também. Isso também, mas aí você dando essa explanação, falando de um pouco mais abrangente do que ele fez, já dá para notar que é mentira, ele não estudou a Bíblia toda. Então, em primeiro lugar, ele já é mentiroso, que ele não estudou a Bíblia toda. Por exemplo, eu não estudei a Bíblia toda, eu li ela 34 vezes e não estudei ela toda. Eu só li 34 vezes. E não estudei ela toda, eu estudo ela até hoje. Ela é inesgotável, ninguém pode dizer eu estudei a Bíblia toda. Segundo, se ele tivesse lido a Bíblia, ele jamais teria ido nas outras religiões. A Bíblia terminantemente tiraria dele esse desejo de conhecer outras religiões. Por exemplo, eu sou formado bacharel em teologia, exegética, em exegese, e eu tenho mestrado em ciência das religiões. Teoricamente falando, tenho algumas experiências, porque minha família é oriunda do espiritismo e do candomblé. E da Umbanda, que eu sei o que é, que sei como é que funciona, porque eu também vim de lá. Eu passei de lá. Mas não dá para se dizer que quem leu a Bíblia e entendeu, faz o que ele fez. Outra coisa, outra mentira dele, a ciência explica tudo. A ciência não explica tudo. Nenhum cientista, os maiores renomados do mundo, ele diz que a ciência é exata. Então, quando ele fala que a ciência explica tudo, ele está dizendo que a ciência é exata. E se ele diz que a ciência é exata, ele já está equivocado. Então, ele não entendeu nem a ciência. Os maiores cientistas do mundo, automaticamente, nos dias de hoje, inclusive na modernidade, estão se encurvando para Deus. Porque eles vão chegar a um ponto que existem coisas que são inexplicáveis. Então, a ciência não explica. E no dia que ele tiver a vontade e quiser conversar, eu gosto de conversar com gente assim. Eu também gosto. Eu fiquei conversando com ele, ele falando lá, tipo, querendo enfrentar, sabe, minha fé, falando sobre a criação. Que eu acredito que Deus criou o mundo. Aí ele foi falar do Big Bang. Eu falei, tá bom. Foi os átomos que explodiram lá e tudo mais. Mas quem causou aquela explosão? Os átomos não explodiriam sozinhos, assim, do nada, né? Tem que ter alguma coisa que causou aquilo ali. Aí falou que a ciência não sabe explicar. Eu falei, a gente sabe, mas você não quer acreditar, então não vou ficar insistindo.
Aí encerrei Quem o criou os assunto ali, átomos? para não ficar pesado. Tudo bem, os átomos fizeram. E quem criou os átomos? Então, nós vamos sempre chegar nessa vertente. O que acontece com o cientista? Tem uma entrevista minha e eu falo a respeito disso. A ciência leva o camarada a se endeusar. Então, de tanto conhecimento, ao perigo dele se endeusar. Então, para aquilo que ele não tem explicação, automaticamente para ele não existe. Isso não quer dizer que não exista, ok? Por exemplo, eles descobriram que o ar que nós respiramos, né, é composto de algumas moléculas. O oxigênio, O2, 2 partículas de oxigênio, a água, 2 átomos um de hidrogênio e 2 de oxigênio, e eles vão particionando isso aí. Beleza. Automaticamente a gente acreditamos. Agora, e essas partículas? De onde elas são criadas? De onde? Quem criou isso? De onde ela veio? Existe por si só? Então, quando chega nesse ponto, eles não têm explicação e, para isso, eles são obrigados a se encurvar. Mas, voltando à sua resposta, é exatamente isso. A mentira, no quesito dele ter lido a Bíblia toda, ele não leu, certo? Porque eu li 34 vezes e não me julgo um conhecedor das Escrituras, é inesgotável. Nós aprendemos isso em bibliologia. A Bíblia é inesgotável. Você vai ler o mesmo texto 1 milhão de vezes e vai tirar experiências, 1 milhão de experiências. No mesmo texto. Não tem como, ela é inesgotável. É uma fonte inesgotável. Ela tem vida em si própria e a maioria das coisas relacionadas à Bíblia, elas são inexplicáveis, inentendíveis para o ponto humano e a mente humana. Haja vista as palavras de Jesus que nos colocam nesse tremendo: perdoar inimigo, perdoar quem te feriu, dar outra face no sentido cultural, mesmo que ainda seja no sentido cultural da cultura, não no sentido no sentido explícito da palavra. Então, a gente vai olhando essas coisas, são coisas inexplicáveis, vista que a natureza humana ela é totalmente avessa na contramão da palavra de Deus. Então, vamos lá. Então, a vida de Deus. Então, eu já entendo a importância, nesse pedaço aqui que nós estamos lendo, irmão, nós entendemos a importância do Espírito Santo, entendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo vai nos levar à morte espiritual, a morte espiritual vai nos causar um desligamento eterno. É um desligamento eterno de Deus, porque não há mais quem nos renove para arrependimento. O Hebreus cita o pecado contra o Espírito Santo, que é impossível ser renovado. Aquele que decaiu, já provou da glória de Deus, já participou das questões, das profundezas de Deus, recaia e seja renovado para arrependimento. É impossível isso. Né? E lá o texto de Hebreus que nós lemos também, que Isaú, mesmo com lágrimas, buscou e não alcançou lugar de arrependimento. Então, fazer o uso do nome de Deus em vão, em algo contrário à sua vontade, por exemplo, é o terceiro mandamento e traz em si este princípio. Então, para denotar, eu saber ter ciência de que é o Espírito Santo que está fazendo aquela obra e eu atribuir ao inimigo ou a outra situação, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Isso de uma forma contundente. Falar contra o nome santo de Deus, amaldiçoando-o, era um pecado tremendo. Nós vamos ver aí. Julgar-se igual a Deus, querer ser Deus, é uma blasfêmia também. Isso levou à queda de Satanás. Ok? E nós vamos ver outros exemplos na Bíblia Sagrada a respeito disso. Então, alguns pontos nós vamos ver que poderiam se falar contra profetas, contra os apóstolos, até mesmo contra a própria palavra de Deus. Mas você falar contra o Espírito Santo é algo muito terrível. Contradizer a verdade de Deus, falar contra a palavra de Deus, proferir mentiras e blasfêmia, nós vamos encontrar vários textos de pessoas que assim o fizeram. Jesus mostrou que a blasfêmia contra o Espírito Santo ultrapassa os limites da redenção. Ele diz: qualquer que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, é muito importante a gente ter ciência disso aí. O texto faz alusão a essa situação. Descendo aí as páginas, irmãos,
Existe uma outra coisa que também é confundido contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a questão de resistir ao Espírito Santo. Na página 96, lá no rodapé, tem essa epígrafe, né? Então, o que é resistir ao Espírito Santo? Nós temos uma palavra de Paulo dizendo: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como fez os vossos pais no deserto. Então, pode haver uma resistência. Principalmente quando nós estamos lendo a palavra e o Espírito de Deus quer nos levar ao conhecimento, se revelar dentro daquela palavra, para que a gente seja automaticamente alcançados pela graça de Deus dentro daquela palavra que nós estamos vendo. Muitas das vezes há uma resistência que é diferente da blasfêmia. Então, resistir ao Espírito Santo, qualquer um de nós, às vezes, pode fazer. Quantas das vezes nós resistimos ao Espírito Santo? Quando, por exemplo, nos damos conta de algumas coisas dentro da igreja que nós podemos fazer e não fazemos. Somos impelidos a receber alguém na nossa casa para dar um conselho e a gente não deixa, não quer. Quantas resistências existem na nossa vida diariamente, às vezes, do Espírito Santo? A gente queremos fazer alguma coisa de bom para alguém e não fazemos. Nós resistimos, nós podemos, e é muito fácil resistir. E resistir, muitas das vezes, não sentir nada, não sentir o peso daquilo. Mas se permanecermos, persistirmos nessa resistência, vai chegar um tempo que nós seremos chamados e tratados como obstinados. Pessoas de dura serviço. Por exemplo, tem gente que está na igreja todos os anos da sua vida. Tem gente que tem 40 anos de crente porque nasceu dentro da igreja. E é obstinado. Não evangeliza, não está resistindo ao Espírito Santo. Não evangeliza, não prega, não faz nada, não ajuda com nada, não contribui, não ajuda ninguém. Isso é resistir ao Espírito Santo. E se tornou obstinado, não sente nem a culpa desse ato. Simplesmente é obstinado. Ele tem o Espírito Santo, mas não deixa o Espírito Santo operar em sua vida. Isso pode acontecer. Não é só ter o Espírito Santo, é entregar a ele o controle da nossa vida. E ele vai nos fazer ir por caminhos que a gente não quer ir. Lembra do texto de Atos, capítulo 20, que eu citei a semana passada? Paulo disse: nada sei senão que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade. Ele diz assim: eu vou algemado pelo Espírito. Ou seja, muitas das vezes não é nem minha vontade ir. Mas porque é vontade do Espírito, eu vou. Você imagina Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, vamos ali dar uma volta no cemitério. Ezequiel ia. De jeito nenhum. Não, senhor, deixa ir para lá, leva outro. O que a Bíblia diz? Ele foi tomado pelo Espírito Santo e levado no vale de ossos secos. Então, o Espírito Santo o levou. O Espírito de Deus o levou até aquele lugar, até aquele cenário, até aquela situação. E muitas das vezes nós não deixamos o Espírito Santo nos guiar, nos levar. Nós temos o Espírito Santo, mas não deixamos. Então, é muito importante a gente compreender isso. Nós chegamos ao cúmulo hoje de orar para fazer algumas coisas que deveriam ser normal na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você acha que eu preciso orar para fazer uma visita na casa de alguém que está precisando de uma oração? Que está precisando de uma palavra? Eu vou orar para ver se Deus quer que eu evangelize agora no final de semana. Meu irmão. É uma loucura do tamanho de um trem. Eu não tenho nem paciência para ouvir essas coisas. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu vou visitar os hospitais e orar pelos enfermos. Oxi! A Bíblia não está lá que eu preciso orar pelos enfermos? Então eu vou orar ainda. Mas Deus me tocou que eu preciso orar. Possa ser que aconteça, mas não é para evangelizar. Orar para arrumar a sua vida, ajeitar a sua vida, que a sua vida deve estar fora dos parâmetros da Bíblia, dos parâmetros de Deus, e você não tem preparo. Não é só visitar no hospital, tem que fazer um curso de capelania para aprender a se comportar lá dentro, para aprender como agir lá dentro, para respeitar as normas do local, altura de voz, como orar pelas pessoas, o que pode fazer, o que não, no presídio e assim sucessivamente. Pode falar, Gabi. Eu ouvi uma pregação da pastora Camila Barros, sabe, que aparece bastante no YouTube.
E ela estava falando sobre esse negócio de dar e receber. A gente sempre recebe as coisas de Deus com graça, com alegria, mas quando Deus fala, ele pede para a gente fazer alguma coisa, tipo, vai orar por aquele irmão, doa alguma coisa, a gente sempre tem essa resistência dentro da gente, que a gente precisa trabalhar isso na gente, de sempre querer só receber, receber e nunca dar. E nem a parte de Jesus no poço, lá com a... Mulher samaritana. Isso, a mulher samaritana. Ele pede água para ela, uma coisa que Deus normalmente não faz. Normalmente ele dá, e ele pediu água para ela. Não que ele precisasse, mas ele pediu porque ela precisava saber que ela podia dar alguma coisa, que ela tinha alguma coisa para oferecer, né? Basicamente. Glória a Deus. Muito bem colocado. Essa foi uma contribuição maravilhosa para o assunto, porque é muito importante. A bênção do dar. Parece que não há bênção em dar. A mente das pessoas não há bênção. Só há bênção em receber. Muito gostei desse parafraseado. Camila Barros foi excelente, como sempre, né? Ela é uma mulher de Deus, uma grande pregadora. Foi excelente no ponto de vista dela, né? Que é uma revelação de Deus isso aí. É forte. A bênção do dar. Paulo falou sobre isso. Melhor coisa é dar do que receber. A bênção do dar. Né? É sinal que Deus te abençoou. Por isso você tem para dar. Quando a mulher samaritana, ela tinha. Deus nunca vai lhe pedir uma coisa que você não tem. Você tem. Talvez você tem, mas é tanto seu que você não consegue nem ver que tem. É tanto seu, né, que você não consegue ver. Pastora Mara. Oi, pastor. Eu entendo a interpretação desse dar e receber de uma maneira muito pessoal. Eu acredito que eu não dou nada para ninguém. E à medida que Deus imputa a mim a responsabilidade de abençoar alguém, eu creio que essa bênção ela é para mim e não para a pessoa. Exatamente. Eu recebo de Deus, não entendendo assim, né, uma troca. Olha, papai, eu abençoei, então agora o Senhor faz para mim. Mas de uma maneira muito natural, o cristão deveria entender que quando eu dou um alimento para alguém, ou um abraço para alguém, sou eu que sou beneficiada por isso. Não vendo essa disposição como uma troca, porque aí, se for moeda de troca, acabou. Acabou, porque aí Deus não negocia conosco nada do que Ele pede. Algumas coisas Ele pede, outras Ele manda, né? Ele ordena, o Trino Deus, né? Mas eu entendo que no momento em que eu estou fazendo algo por alguém, o Espírito Santo já coloca no meu coração de forma imediata, não está fazendo nada para ninguém. Você está fazendo para você, para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais capaz de entender as coisas que Deus te pede, uma pessoa mais sensível a entender que você não é dona da verdade, porque não tem verdade absoluta para nós, a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Então, quando o cristão conseguir entender, né, que tirar o eu, né, eu fiz, eu dei, quando tirar esse eu e dizer, eu fui abençoada, isso foi para mim, essa visão para mim fica muito mais lúcida e muito mais apropriada da intimidade que eu devo ter com Deus. Glória a Deus. Essa é a realidade. Isso mostra que a pastora Mara já compreendeu o que Paulo falou. A bênção do dar, do repartir. Isso aí é uma coisa natural. Inclusive, a pastora Mara usou o termo natural, porque se torna natural na vida de um cristão de verdade. O cristão de verdade não faz força para repartir. Vamos tirar a palavra dar, vamos dizer repartir. Vamos voltar para o primórdio. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Bereshit, origem. Bereshit. Vamos lá, o livro do cabeça de tudo. O que Deus faz lá? Chama o patriarcado do qual nós respondemos a ele até hoje. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão. Deus chama Abraão para quê? Para abençoá-lo? Não, para torná-lo uma bênção. Qual é o propósito? Dar Abraão para os povos.
não dar para Abraão, derramar em Abraão e alcançar os povos. Tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu entendo que eu não tenho, eu sou um depósito de Deus. Ó, Deus derrama a bênção dele em mim para que eu seja uma fonte. Acabou, isso fica explicado. Eu não dou, eu reparto. Salmo 23, verso 6. Unge a minha cabeça com cálice, com o óleo de um cálice transbordante. É o original. Um óleo de um cálice que transborda. Eu sou um cálice que transborda. Você é um cálice que transborda. E isso tem que ser natural. Se é barganha, como trouxe com bastante excelência também a pastora Mara agora, se eu acreditar que eu estou depositando, fazendo investimento, se dá, na minha mente é um investimento, já perdi. Isso é da minha natureza como cristão. Eu sou uma árvore para dar fruto. A árvore não dá fruto esperando que alguém vai adubar. Ó, vou dar fruto porque eles vão adubar aqui minha raiz. Independente de qualquer coisa, ela é árvore e vai dar fruto. Então, é o que Jesus ensinou logo no início. Ó, qualquer que der, ele usou a palavra der na linguagem humana para a gente compreender, um copo d'água, sequer, a um profeta, vai receber galardão de profeta. Isso instigando o sentimento humano. Aí a gente fica no negócio de, vou dar para receber o galardão de profeta. Não. O foco não é eu vou fazer essa barganha. O foco é eu vou fazer porque isso está na minha natureza. Eu vou ajudar porque é a minha natureza. É a minha natureza de cristão abraçar, evangelizar, doar-me, doar alguma coisa a alguém, socorrer alguém. Essa é a natureza do cristão. Se todo mundo tivesse essa natureza, não precisaríamos nós estar falando dentro da igreja, ensinando as pessoas. Mas, infelizmente, a igreja está cheia, aí eu vou para o Neil Barreto, que eu gostei dessa palavra dele, que a maior loucura dos pastores hoje em dia é querer colher fruto do Espírito na vida daquele que não nasceu de novo. Nós estamos cheios de crentes na igreja que não nasceram de novo. Não tem essa vida espiritual do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz isso em nós. Isso está produzido. Qual é o propósito de Deus ter me salvado? Simplesmente ter me salvado? Não. Vamos para uma palavra para me terminar esse raciocínio, que Paulo disse, Deus dá semente ao que semeia. Qual é o propósito de Deus dar semente, então? Para ser semeada. Deus não te dá semente para você ficar rico, milionário, viver, comer, até sair pelas narinas, está tudo certo. Depois ficar postando que Deus você é um abençoado de Deus, porque você tem Land Rover, tem BMW, tem Ferrari, Porsche. Nada disso. Deus dá semente ao que semeia. Qual o propósito de Deus derramar semente? É eu semear, transbordar. E isso é natural, não é obrigação. Seguro na pastora Mara dessa forma aí, ó. Ela foi bem clara nisso daí, excelente. Deus me dá semente porque tem certeza que eu vou semear. Acabou. Porque é da minha natureza, da nova criatura, sem barganha, sem esperar nada em troca, o semear. Se eu faço, preciso nascer de novo. Se eu faço de outra forma, então eu preciso nascer de novo. Ok? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Então, não tendo a importância disso aí. Camila Barros, muito rica, pastora Mara agora, muito excelente essa visão. Está na nossa natureza. Eu digo, irmão, porque eu não sei se já aconteceu com você. Você está diante de uma necessidade, você não tem condições de fazer nada e você sofrer. Acontece isso com você? Se acontece, é porque a natureza do Espírito Santo está em você. Às vezes você querer ajudar, querer socorrer, e você não ter as condições de fazer alguma coisa, isso te entristece, te abate. É porque a sua natureza é a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo. Você nasceu de novo, é uma nova criatura. Às vezes a gente fica triste de querer fazer tanta coisa e não tem condições. Pode falar, Gabi.
Então, tem dias que eu vou para a igreja sem ter ânimo algum. Eu só vou porque eu sinto que eu preciso ir, porque eu estando bem ou não, eu tô ali para adorar a Deus, para entregar tudo que tem dentro de mim para adorar a Deus. Só que, tipo, às vezes eu vou lá só para sentar e ouvir. Todas as vezes que eu sento lá para ouvir sem ter nada preparado, de caso eu tenha uma oportunidade, eu sempre tenho a oportunidade quando eu não estou pronta para ter. E Deus sempre me usa para cantar um louvor que Ele coloca na minha mente ali na hora. E eu percebi que, tipo, às vezes a gente não tá bem, a gente acha que a gente não tem nada para oferecer. Mas Deus nos abençoa para podermos abençoar outras pessoas. Assim como você disse, Ele dá sementes para a gente poder plantar. É isso que eu entendi sobre o que você falou. Exatamente. Porque se ele semeou em você, há um trabalho de você semear. Você não pode ser ocioso em semear. Você não pode procrastinar e nem pode dizer eu não vou fazer. Senão, cadê Deus na sua vida? Cadê essa obra magnífica do Espírito Santo? Né? A felicidade. Por que está escrito Deus ama o que dá com alegria? Pelo amor de Deus, naturalmente falando, quem é que dá alguma coisa com alegria? Estou falando do homem natural, eu dou, vocês dão. Porque nós temos Deus. Mas vamos falar, quem é que dá alguma coisa com alegria nesse mundo que a gente vive? Aí a Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria. Porque só quem tem essa experiência espiritual entendeu que nada é seu, que é de Deus, que você é uma fonte de Deus. Você é o almoxarifado do céu aqui na terra. Deus te capacitou com dons. Para quê? Para transformar a pedra em pão para você comer? Não, para transformar a pedra de alguém em pão para ele comer. Lembra do ministério de Jesus? Qual foi a vez que você viu Jesus usando quem ele era, a sua divindade, estudamos isso em teologia, para fazer alguma coisa em benefício próprio? Ah, vou desaparecer daqui e aparecer lá no outro lugar, porque eles vão me apedrejar. Você viu Jesus fazendo isso? Mesmo quando ele andou em cima das águas para alcançar o barco, foi para salvar os discípulos que estavam afogando. Ele multiplicou o pão para alimentar as pessoas. Então, os dons que Deus me deu, a graça, essa dádiva, essa natureza espiritual, ele já me deu para mim poder usar em benefício do próximo. Tudo na nossa vida, irmão, tem a ver com o próximo. Não tem a ver conosco, propriamente dito. Tem a ver com o próximo. Eu entendo que espiritualmente eu estou bem quando eu me preocupo com o próximo. Você imagina eu saber que você está passando uma dificuldade, que vai ser terrível sua vida por esses dias, e eu ficar bem, debruçado, bem com isso. Então, é muito ruim. Nós temos uma igreja hoje insensível. É o que eu tenho pregado por onde eu tenho passado. Preguei numa Santa Ceia, domingo passado, na sede do Belém, aqui em Praia Grande, falando a respeito disso. Somos insensíveis. Estamos mortos. Não conseguimos ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Não interessa para nós a vida das pessoas. E muitas vezes por causa dos nossos próprios problemas. Parece que a pastora Mara levantou a mão mais uma vez. Sim. Eu entendo assim, entendo e é bíblico, né? A presença do Espírito Santo em nossa vida faz toda a diferença. Então, ela transforma. E eu creio que o evangelho sem dor não é o evangelho. Se você não sente a dor de tudo que acontece ao teu redor, vai correr atrás do trono, corre atrás de tudo, porque não existe evangelho sem dor. E a dor principal que Jesus sentia não era com coisas físicas sendo destruídas. A principal dor de Jesus sempre foi o ser humano. Então, pessoas se doem porque o carro teve PT, pessoas se doem porque, infelizmente, perderam a casa lá para o leilão, mas não se doem pela dor do ser humano. E eu vejo muito isso de uma maneira geral e cultural dentro das igrejas. Eu vou dar um exemplo teu, por exemplo, e um exemplo de muitos pregadores. São pregadores necessários, que o trono precisa, a igreja precisa de pregadores, precisa de palavra, mas a própria igreja chama um pregador
para chamar um povo para bel prazer. E não se preocupa com a dor daquele pregador, não se preocupa com a dor de alguns ouvintes, porque o culto foi um sucesso, todo mundo bateu palma na hora que precisava bater, deu glória a Deus na hora que precisou dar glória a Deus, fecharam a porta da igreja, cada um foi para sua casa, como um ato mecânico, como um ato condicionado, né? E eu vejo um pouco assim, né? Parece que a igreja é um laboratório mesmo, né? É aquela coisa pedagógica da estrelinha. O culto foi uma bênção, eu ganhei uma estrelinha. O ratinho lá no laboratório acendeu a luz, ganhou o prêmio do alimento, né? Que é o condicionamento de Skinner. Então, isso é um absurdo, e é cultural nas igrejas. E aí eu digo, salve-se quem quiser e não quem puder, né? Porque quem pode, às vezes, não faz. Né? Dá asa à cobra, enfim. Se o evangelho não doer, não é evangelho, na minha opinião. É verdade. E a sua opinião, pastora, é bíblica. É uma opinião bíblica, né? Porque o evangelho é o que a Bíblia diz: é o servo do Senhor, não convém entender, mas ser manso para com todos aptos para ensinar, sofredor. O evangelho é sofrimento. Mas sofrer em que sentido? E aí a senhora também foi cirúrgica, graças a Deus, né? Foi cirúrgica nessa situação. Não é o sofrer pelos bens materiais, é o sofrer pelo ser humano, porque é uma realidade. Se você tem uma visão bíblica, você vai notar que Jesus chorou porque o povo estava sem comer? Não. Jesus chorou porque o pipa do camarada desbicou para baixo e ele perdeu? Não. Jesus chorou porque alguém ficou sem casa? Também não. Mas olha as vezes que Jesus chorou. Tudo relacionado ao ser humano. Lázaro entrando em Jerusalém. Relacionado a pessoas. Não é por materialidade, porque Roma estava oprimindo o povo. Jesus chorava pelas pessoas, pelo ser humano, pela necessidade do ser humano. Chegou a chorar pela incredulidade, não é pela rejeição. Não é porque ele foi rejeitado pelo ser humano, é pela incredulidade do ser humano, pelo ser humano ser incapaz de receber de graça a graça que ele estava oferecendo. O ser humano importava mais para Jesus, e importa para qualquer cristão de verdade, mais do que qualquer coisa. O ser humano importa mais do que o nosso carro, nossa casa, nosso dinheiro, a nossa franquia. Como a pastora Mara usou aqui o meu exemplo, eu falei de domingo passado, irmãos, eu saí daqui no domingo passado sem querer, mas porque eu tinha dado a minha palavra, fui lá na igreja, conversei com um amigo que fez a ponte para mim poder estar lá. Eu não pedi, ele viu um vídeo meu, se lembrou de mim, 4 meses, sabendo de tudo que a gente está atravessando aqui, de como a gente está tentando sobreviver, né? Aqui é sobrevivência. Aí ele me pega, eu falei para ele, Varão, eu não estou pregando mais em igreja nenhuma, porque eu não estou pregando, não estou saindo para pregar. Eu não vou pregar mais, eu coloquei no meu coração que eu não vou pregar mais em igreja nenhuma. Eu estou fechando seminário, porque seminário eu posso fazer alguma coisa. Então, fala com o seu pastor, se ele quiser que eu vou lá, fecha um seminário comigo no final de semana, eu vou aí um sábado, o dia todo, dou um seminário às igrejas da Ásia, dou um seminário de bibliologia, um seminário de qualquer coisa que ele quiser, qualquer tema que ele quiser. Para homens, liderança, CPO, o que ele quiser. Entendeu? Eu faço um seminário que aí eu levo material didático e tal, aí eu consigo alguma coisinha, porque eles não têm consciência. Entendeu? Terminando o culto. Ele fazia 4 meses que ele não falava comigo e eu falando com ele, eu estou aqui, estou com as minhas crianças, eu estou nessa situação, tentando vender, eu ponho um carrinho aqui para tentar vender um mel, vender as coisas, é a minha história, que eu não gosto nem de contar mais, irmão, eu não quero nem falar. Eu perco até ontem, eu tinha uma audiência com Deus aqui, eu falei com ele tudo que eu tinha que falar. E a situação, todo mês é isso, aluguel atrasado, internet não está paga, graças a Deus, eu orei para não cortar a internet para nós ter essa aula hoje. É a minha situação. Eu estou vivendo com R$300 por mês, irmão. Pago 600 de aluguel, tem que comer, beber,
vestir meus filhos. Então, você imagine, quem pode viver com isso? E é difícil. Aí eu falei isso para ele, que ele é meu amigo e tal, me levou lá. Adiantou, irmão? Fala para mim se adiantou. Pergunta para mim se adiantou. Terminou o culto, cada um foi para sua casa fazer seus negócios, comer sua pizza, e eu voltei para a minha. Para ouvir um filho pedir um leite de manhã e a gente não ter ouvido. É isso aí. Infelizmente, por isso eu estou falando para vocês, aproveitar que aqui tudo é família, a Gabi, para mim, é uma sobrinha. Né? É do meu irmão, Macário Wilson. Claudete é família. Está na nossa vida aí há anos. Né? É irmãzona mesmo. Então, Mara, meu Deus, não tenho nem o que falar. Mara é parte da nossa alma. Está com a gente aí todo esse tempo. Tal. O Israel está chegando agora, é um aluno, mas é gente boa, foi indicado pela Simone, uma amiga minha, e é um homem de Deus. Né? Eu tenho visto aí os trabalhos, é um homem voltado ao cara. Então, por isso que eu estou dizendo essas palavras, até com vergonha, irmão, porque eu não gosto de falar. Mas é isso que a gente vive. Aí as igrejas querem. O pastor aqui está doido para me congregar com ele, mas pergunta para mim, faz 4 semanas que eu estou esperando ele me levar na Comei. Para apresentar. O pastor presidente da Comei, que é a convenção dos pastores aqui embaixo, quer me conhecer para ver se coloco o meu instituto lá, que isso ia mudar a minha história, ia mudar a minha vida. Eu estou aqui, ó, esperando até hoje. Ah, não deu porque teve que acontecer isso, não deu porque o pastor mandou me chamar. E ele não consegue me levar lá. Mas tá churrascada no final de semana, piscina no sítio, surfando na praia. Porque cada um tem sua vida, tem seu tempo, é isso que a gente está vivendo hoje. Então, a necessidade do Espírito Santo, a igreja está precisando do Espírito Santo, irmão. E não só do Espírito, dá lugar para o Espírito Santo. Esse final de semana aqui será um dos finais de semana mais escuros aqui dentro da minha casa. É lógico que eu tenho fé que isso pode mudar, mas é um dos piores essa semana. Entendeu? Dia 20 foi meu aluguel, agora a dispensa. Eu não tenho nada. Eu vou colocar ali agora o menino que chegou aí. A Cris desceu para cá, viu, Mara? A Cris desceu. Está morando aqui na rua, lá para cima. Mas chegou também com a mão na frente e outra atrás. Ela veio para ficar perto dos filhos. Que bom. Né? Que já ajuda. Está grávida de 4 meses. Meu Deus. Aí ela fica indisposta para trabalhar, o marido não está trabalhando. Entendeu? Arrumaram um cômodozinho aqui, desceu para cá. Aí o menino, o marido dela, eu falei para ele, varão, eu tenho esse mel aqui, ó, põe no carrinho aí, você ganha um dinheiro, eu ganho um dinheiro, eu estou fazendo uns contatos, quero ver se eu consigo levantar um dinheiro para comprar os chinelos, trazer os chinelos para cá. A gente vai tentando do nosso jeito, é todo dia, é vídeo, eu mando, converso e tal, e Deus sabe. Ó, você já viu como eu estou aqui, Mário? Estou quase como você me conheceu. Mais de 20 quilos foi embora, são necessidades, são um monte de coisa que a gente passa mesmo. E eu falei para Deus, eu não quero mais falar sobre isso. É uma canção que eu não quero mais cantar. Eu não quero levantar para cantar essas canções. Não quero pedir nada para ninguém. Deus sabe, entendeu? A dor que a gente está sentindo é a dor de tudo isso, é a dor da fome. É uma série de coisas. Mas essa palavra que você falou, Mário, como você me citou, e é por isso que eu só falei sobre isso, porque houve essa citação, né? E é a experiência mais próxima que eu tenho hoje aqui é essa, né? Eu tive nesse culto esses dias e terminou lá assim. Saí de lá, sabe com o quê? O pastor me dizendo, ó, vou te levar na sede. Olha a ideia dos caras, os caras nos veem como um produto. É. Não ouviu nada do que eu disse. Não conseguiu entender que eu fui para lá sem um almoço. Não é nem sem a janta, eu fui sem um almoço. E graças a Deus consegui almoçar 2 dias depois, mas consegui. Entendeu? E o meu filho, graças a Deus, ele vai para a escola, então. E é assim que a gente tem vivido. Meu Deus. E quem se apercebe disso? Esses dias eu não coloquei aí, e eu não coloquei no meu, mas eu mandei para uns amigos, porque tem amigo nosso aí, entendeu? Achando que a gente está de perna pro ar.
Peguei um serviço aqui na rua de lá. 14 metros, uma carreta de entulho. Eu achei que era só areia. Primeira pasada que eu dei, subiu até fogo. Só pedra. Uma trabalheira para colocar aquilo no terreno, para espalhar. Fui eu e o Gabriel. Gabriel, coitado, mão sangrando, enfaixei as duas mãos dele. Eu e ele, um sol de rebentar, e nós trabalhando. Ainda veio, foi o dia que a Cris desceu uns caras com ele, o cara roubou a casa do outro ali, os irmãos já queriam chamar para a ideia. Eu, no meio da confusão, trabalhando nele na minha casa, o pouco de comida que eu tinha, os caras comeram tudo. Eu trabalhando lá, vinha almoçar, não tinha mais comida, o cara comeu tudo. O cara que veio ajudar na mudança. Meu Deus. Passamos uma luta travada e para receber esse dinheiro, mano. Derramando sangue. Então não é que a gente não quer, não é que a gente não faz, né? A gente não está aqui jogando videogame, não. Aí mandei para uns amigos meus para eles verem que a gente não está jogando videogame. Tem um vídeo até no meu celular, tá no meu celular ali o vídeo. Que o que aparecer, roçar um mato, meu filho precisa comer. Eu estou doido para aparecer um mato para roçar aí, para me dar um café da manhã hoje com meus filhos. Está entendendo? Que ontem já não tiveram. Então, é isso aí que a gente está vivendo. A gente não quer falar para as pessoas. Estou dizendo isso para você. Agora, voltando para a lição. Ah, pastor, só falou tanta coisa aí, tanta luta. E o que tem a ver com a lição? Tudo. Agora, quem me faz estar aqui, bater ponto aqui, falar com alegria e com convicção, ouvir essas palavras, ministrar e ser ministrado como eu fui hoje. A Gabi trouxe aqui uma ministração maravilhosa, que ela aprendeu. Você trouxe aqui essa ministração maravilhosa. O que é que me faz estar aqui? O Espírito Santo. Esse é o testemunho verídico. Sem o Espírito Santo, nós não estávamos aqui agora, irmão. Não estaríamos aqui agora. De jeito nenhum. Porque eu estou nesse processo e tenho certeza que também vocês têm processo. Tenho certeza que cada um de vocês está passando um processo também. E o que é que nos faz continuar a querer aprender do Espírito, a querer fazer a coisa certa, a querer continuar somando e abençoando a obra de Deus? Porque nós somos bênção para isso. Entendemos que Deus nos fez para isso. E não fazemos força para isso. Nenhum de nós fazemos força para fazer essas coisas. Porque está na nossa natureza implícita, na nova criatura que o Espírito de Deus nos tornou. Essa glória é de Deus, não é nossa, não. Porque a gente sabe muito bem quem nós somos. Sem ele, a gente sabe muito bem o que a gente já estava fazendo por aí. Mas essa graça, essa novidade de vida, esse novo nascimento, por isso que a Bíblia diz, aquele que é gerado da carne é carne, mas o que é gerado do Espírito é Espírito. E o vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Foi Jesus que disse isso para Nicodemos. O próprio Jesus disse, o Espírito, aquele que é nascido do Espírito é outra coisa. Quem é que para o vento? Está passando o vento aí? Segura uma mão de vento aí que eu vou buscar. Quem é que pode conter? É o nascido do Espírito. Até a gente faz plano para parar. Quantas vezes nós fizemos plano para parar? Ah, vou parar com tudo isso, vou encostar. Quantas das vezes? Eu digo para parar, não, para desistir, né? Porque parar, às vezes a gente dá aquela... O parar é normal. Elias parou debaixo de um pé de zimbro. Depois andou mais 40 dias e parou dentro de uma caverna. Mas depois continuou andando. O parar é normal. Somos seres físicos. Né? Estamos dentro de um corpo limitado, com prazo de validade. Mas o Espírito de Deus, irmão, é o que Paulo disse. Ainda que o homem interior, o homem exterior se corrompa, a carne, o corpo, todavia o homem interior, o ser espiritual, se renova todos os dias. Está pronto. O próprio Jesus passou por isso. Ele disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Lá no Getsemane ele experimentou isso. A aflição, tão grande aflição. O que levou ele até o fim? O Espírito. O Espírito nos conduz. Irmão, não há nada mais precioso que a gente tenha que ter com o maior cuidado da nossa vida. Ter a maior intimidade da nossa vida. Mesmo porque ele está no nosso íntimo e mora na intimidade de Deus. O Espírito de Deus
conhece a intimidade de Deus, as profundezas de Deus. Não tem uma coisa que nós temos que mais preservar na nossa vida do que o Espírito Santo. Ele é a razão de nós estarmos vivos aqui, permanecermos de pé e com todas essas dificuldades continuar a caminhando. Debilitados, doentes, com dores, muitas das vezes rastejando, mas prosseguindo avante. Não mais na velocidade de quando a gente tínhamos lá quando éramos mais novos, mas com tudo que nós temos. Não é mais 40 por hora, mas os meus 20 por hora eu vou dar todo. É com excelência. Não é mais a 120 por hora na obra. Sobrou só 10, só consigo 10, mas vai ser 10 excelente. Vai ser 10 de excelência. Vai ser 10 do meu todo, aleluia. Vai ser 10 de tal forma que vai talvez até superar os 120 que já foi. Porque vai ser o meu todo, vai ser o meu melhor, vai ser perfeito, vai ser a minha última gota de sangue, mas vai ser para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas para sempre. Amém. Não há outro Deus para nós, irmão. Não há outro Senhor, não há outro senhorio que a gente reconheça, reverencie, que a gente ame. A gente não acredita em ninguém. Como a pastora Mara falou aí agora, verdade absoluta para nós é a Bíblia. Está na Bíblia, é absoluto para nós. O resto é balela, conjectura, conversa, filosofia. Para nós é a palavra. A palavra é a essência de Deus. Isso ninguém pode roubar. Com fome ou sem. Quem tira a presença de Deus da sua vida? Nada. E com as duas pernas ou sem elas. Presença de Deus. Nada pode arrancar de você. O diabo achou que tirava a presença de Deus de Jó. Tirando filho, tirando casa, tirando riqueza, tirando dinheiro, tirando saúde, tirando fama. Tirou tudo isso. Mas a presença de Deus estava lá. Na última hora ele ouvia, bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. É esse o resultado. Jó falou mal do dia que nasceu, falou mal da vida, falou dos dilemas dos ímpios, falou da procrastinação humana, mas contra Deus, Jó não falou uma palavra. Então, talvez eu possa te encontrar um dia falando mal do que você está vivendo, mal do que você está atravessando, de um momento mal, mas eu tenho certeza que no final da conversa eu vou ouvir da tua boca, glórias a Deus, graças a Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador. Como disse Paulo, sofri perigo de naufrágio, salteadores, falsos irmãos, fui perseguido, fui preso, passei por mais. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A conversa do crente nunca termina na história triste. Sempre termina dizendo, mas eu creio que tudo vai dar certo. Você já adotou? No final, nós falamos um monte de coisa, de sofrimento. Aí, no finalzinho, antes de desligar o telefone, mas eu tenho certeza que Jesus vai fazer alguma coisa aí, viu, irmão? Dias melhores virão. Glória. A conversa do crente é essa. E é o Espírito de Deus que faz isso, irmão. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Nós temos o Espírito Santo e nos deixamos ser guiados por ele. Que Deus abençoe. Estamos chegando no final da nossa aula de hoje. É um prazer tê-la aqui, Mara. Ver você bem. Amém. Saber que você está aí na batalha. É um prazer muito grande. A pastora Mara acompanha a nossa vida, está aí na nossa vida. É coordenadora pedagógica desse curso teológico do Intelp. Professora de capelania. Inclusive, vocês aí, irmãos, quiser fazer o curso de capelania, aproveita a pastora Mara. Vale a pena. Não é um curso de água com açúcar, ela nem se submete a isso. O curso dela é duração de 4 meses. É um curso que você aprende mesmo e com quem tem a prática. Ela está já mais de uma década trabalhando no sistema prisional, né? Na Fundação Casa. Não só, não se resume só ao sistema prisional de Fundação Casa, já fez trabalhos em presídios também, hospitais
com visita com os entes queridos dessas pessoas que estão presas, voltada a um trabalho social. Conheci a pastora Mara no trabalho social, sempre foi. Então, capelania é aí, entendeu? Eu nem dou curso para vocês terem uma base. Eu anuncio contando sempre com ela. Aqui, se sair uma turma de capelania, eu vou ter que trazer ela, porque não é a minha área. Então, nós temos que dar a César ao que é de César. E ela, eu tenho tentado vender os cursos de capelania aqui também, porque aqui tem muito presídio. Tem muitos presídios aqui. Essa área do litoral aqui é presídio para todo quanto é lugar. Só que a igreja daqui é meia morta nesse sistema de evangelização. Mas nós temos tentado trazer na mente das pessoas que elas precisam trabalhar. E não pode trabalhar desautorizado. Hoje é obrigatório para você fazer um trabalho assistencial, de assistência religiosa em presídio ou hospital, você é obrigatório. E não só isso, não é para quem quer. Capelania não é só para hospital e nem só presídio. É para evangelização urbana, todos os dias, em áreas colapsadas, em as antigas favelas, que nós chamamos de comunidade. Capelania abrange tudo isso, para você entender, interpretar o cenário que você vai se incluir naquele momento, fazer a inclusão da sua pessoa dentro daquele cenário onde você vai operar. Né? A capelania voltada às zonas de prostituição, né? Onde existem pessoas se prostituindo. A capelania te ensina especificamente a respeito disso. Gostaria até que os irmãos falassem sobre o curso. É dado pelo nosso instituto, mas a professora e coordenadora é a pastora Mara. Eu agradeço a Deus pela sua vida, Mara, agradeço, viu, Israel, Claudete, Gabi, obrigado por mais essa aula, ore por nós. Amém. Preciso que Deus tome uma medida extrema e urgente aqui, que eu já estou sendo incomodado e caçado dentro da situação aqui, devido a essas inadimplências e mais algumas coisas. É sério, mas eu não quero mais falar sobre isso e só falei hoje porque a Mara citou essa situação e eu contei para vocês agora, recentemente. Inclusive, eu anunciei um CPO que eu vou estar aí dia 29, já não vou mais, liguei para a pessoa ontem, que a pessoa me ligou, falei como é que está, e eu expliquei, eu estou aqui numa corrida para ver se ela se compadecia, salvasse uma situação minha aqui ontem de comida. A conversa terminou ali. Isso porque eu estou comprometido em levar um trabalho aí, que vai ser um sábado o dia inteiro e um domingo de manhã. Quer dizer, está pensando em me levar para aí, com as despesas, está tudo bem, 2 dias da minha vida e está tudo certo. E minha vida, o que eu estou passando. Falei, talvez eu não vou ter condições de falar, porque eu já estou perdendo a voz de fome. Talvez eu desmaie pegando a perua. Dia 29 para ir. Então, eu já liguei para ele e falei, ó, para não ficar mal, eu vou mandar para você um material de graça, você não precisa me dar R$1. Você não é cristão, mas eu sou. Para você não ficar ruim, vou te mandar o PowerPoint, terminar de trabalhar, te mando o PowerPoint, você mesmo ministra, porque vai tudo mastigado. Vou te mandar o certificado já assinado com a minha assinatura, pode certificar o pessoal aí, não tem problema, no meu instituto, não tem problema, dá o curso aí e você não precisa me dar nada. Quero ficar em paz. Então, eu não vou estar mais no curso, já avisei ele ontem. Eu não vou subir, porque eu não tenho condições nenhuma. Eu estou em fraqueza. Eu não estou conseguindo ficar em pé. Minhas pernas estão tremendo. Entendeu? Eu sentei aqui hoje e Deus sabe. Deus sabe. Então, continue orando por nós aí. Eu creio que vai virar. Eu tentei o Uber aqui, não consegui. Estou com problema na minha carteira de motorista. Então, uma série de coisas. Mas eu estou indo para cima. Quero que os irmãos orem por mim. Tem amigos nossos aí, amigos meus, que achou que a gente estava fazendo corpo mole. E a gente não faz, não. Quem me conhece sabe. Eu trabalharia de dia e de noite para não deixar meus filhos passar o que eles têm passado. Então, ore por nós e ore por essa sala, irmãos. Eu quero trazer, estou abrindo uma de quarta-feira à noite com um menino lá em Castilho. É uma vida só, um aluno só. Aí eu falei para ele, arruma pessoas aí para me ajudar, irmão, nessa sala de aula. Colocando gente na sala de aula. Se eu tivesse 30 alunos aqui, eu estava bem, irmão. 30 alunos certinho, tudo bonitinho, né? Eu estaria bem.